E aí, galerinha, tudo certo? Esse vai ser um vídeo mais curtinho, só que a gente vai falar de dois temas importantes, caem muito na OAB e são bem fáceis, tá legal? A gente vai falar de jurisdição e de preclusão, tá joia? Primeiro, jurisdição, pessoal. No Brasil, ela é tradicionalmente dividida em dois tipos, a jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Você deve lembrar isso da sua faculdade, né? E o que é importante para a gente saber em OAB? A gente tem que traçar um paralelo entre as duas. O que é diferente na contenciosa, o que é diferente na voluntária, e elas têm diferenças fundamentais. Primeiro, as características da jurisdição contenciosa, pessoal. Primeiro, a existência de partes, né? Naquela noção de contrariedade, autor contra réu, um contra o outro se degladiando. Segundo, a existência de contraditório. Vai haver contraditório na jurisdição contenciosa, eu tenho que dar o contraditório às partes na jurisdição contenciosa. E terceiro, faz coisa julgada, tá? E aí vocês devem estar pensando assim, pô, mas não tem partes na jurisdição voluntária? Não faz coisa julgada? Não. Parece estranho, mas não, de fato não. Partes não tem, naquela noção de autor e réu brigando, isso não existe. Tem dois particulares buscando a chancela para um negócio jurídico pelo judiciário. Então não tem partes naquela noção antiga de processo de um contra o outro, um versus o outro. Não tem partes. Se não tem partes, não tem contraditório. Eu não tenho que garantir o contraditório porque não existe litígio, não existe disputa. E terceiro, não faz coisa julgada. Isso mesmo. A sentença proferida em jurisdição voluntária, ela não faz coisa julgada. Parece meio estranho de novo, mas olha um exemplo legal de jurisdição voluntária. O divórcio. Fui ao cartório me divorciar, fui ao juiz me divorciar, obtive uma sentença de divórcio. Passaram-se os anos, eu e minha ex nos encontramos numa festa, queremos casar de novo. Não pode porque já fez coisa julgada? Não, pode, não tem problema nenhum. Tá? Então lembra desse exemplo. Não tem partes na jurisdição voluntária, não tem contraditório, não faz coisa julgada. Tá joia? Cair na OAB vai ser isso. Falar agora de preclusão, aproveitar o vídeo para falar de preclusão. A preclusão, pessoal, quem estagiou em escritório está mais familiarizado com o tema, né? A preclusão é a perda de uma faculdade processual. As partes elas têm faculdades processuais, poderes processuais, e a preclusão é a perda dessa faculdade processual, de praticar determinado ato no processo, por exemplo. E a preclusão ela pode ser classificada em 4 subespécies, tá? A primeira e mais comum, preclusão temporal. Tudo no processo tem prazo para acontecer. Se você perde o prazo, você sofre uma sanção. O nome disso é preclusão. Não contestei no prazo, revelia. Não recorri no prazo, trânsito em julgado. Não pedi provas no prazo, não tenho direito à produção de provas. Isso é preclusão temporal. Tá joia? Segunda subespécie, preclusão lógica. Por esse tipo de preclusão, infere-se logicamente que por eu ter praticado determinado ato, eu não quero praticar outro. Então, por lógica, deduz-se que eu não tenho mais direito àquela faculdade processual. Veja um exemplo. Chegou uma sentença em que me mandou entregar um carro para o autor. Eu era réu, o autor pediu um carro de mim, a sentença mandou eu entregar. Eu vou lá, entrego o carro para o autor e ao mesmo tempo recorro. Faz sentido? Não faz. Logicamente, eu não tenho mais o interesse recursal, eu não tenho mais a faculdade processual de recorrer. Tá joia? Terceira subespécie, preclusão consumativa. Tudo que você pode fazer no processo, pessoal, você pode fazer uma vez. Contestar, você contesta só uma vez. Recorrer, só uma vez. Agora imagina aquele seu cliente que te trouxe um caso e falou, doutor, contesta para mim. Você é um advogado diligente, contestou no 10º dia do seu prazo. No 13º, seu cliente lembrou de algo e te ligou. Falou, doutor, lembrei aqui, tem um contrato assinado, vamos contestar? Não pode, você já contestou, você não pode contestar uma segunda vez. Entenderam? Quarta subespécie de preclusão, pessoal, preclusão punitiva. Pela prática de determinados atos considerados talvez ilícitos processualmente, eu posso sofrer a sanção, que é a perda de uma faculdade processual. Veja esse exemplo. Fui intimado a comparecer numa audiência para prestar depoimento pessoal e não compareci. Ou compareci e não falei nada. Falei, juiz, não tenho nada a dizer. Não vou me manifestar sobre o caso. Posso sofrer uma sanção. Posso sofrer a preclusão punitiva. Nesse exemplo, vai ser considerado verdadeiro aquilo que eu não esclarecer. Joia?
E para fechar, pessoal, traçar um paralelo entre 3 institutos normalmente de fácil confusão: a preclusão, a prescrição e a decadência, tá? São coisas distintas. A preclusão, como a gente já viu, é a perda de uma faculdade processual. A prescrição é a impossibilidade de se exercer o direito, é a impossibilidade de se socorrer do judiciário para ver seu direito socorrido. E a decadência é a perda do direito potestativo em si. Seu direito é fulminado pela decadência. Legal? Traçado paralelo entre os 3 institutos, não vamos errar na prova, né? Valeu, pessoal, até a próxima.